Paguei 10 anos para ele falar isso. Antes de começar a palavra, vamos orar por ele também? A vida dele. Senhor Jesus, abençoe, Pai, a vida do Diogo, Pai. Esse grande homem que é, essa bênção, Pai. Esse homem usado pelo Senhor, Pai. Que o Espírito Santo possa falar em coração, com nossos corações, Senhor Jesus. Porque sabemos que o Senhor preparou ele, Pai, para essa mensagem. Que possamos abrir nossos olhos, Pai, para Ti, Senhor Jesus, a todo momento. E que possamos sair daqui alegres, mais alegres, porque servimos ao Senhor, Pai, e não há nada que nos pare. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Precisa de microfone? Todo mundo me ouve? Bem? Vocês sabem que eu sou bugado com o microfone, né? O professor sem gesticular com as mãos, ele não consegue falar nada. Eu trouxe o meu garrafão aqui, mas eu vou deixar aqui. Vai tomar. Que isso? Quer dizer, eu posso falar? Vai ficar mal acostumado. Líderes da Wave, olhem bem esse negócio. Meu Deus. O que é isso aqui, cara? Que bênção. O nível subiu. Que isso, hein? Estou me sentindo muito importante. Nossa, rapaz do céu. Nossa, para que fica até constrangido, assim. Enquanto estava cantando a música da Ludmilla Ferber, em tempos de guerra, o Espírito Santo falou no meu coração muito forte. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. Não baixe a guarda. Profetize sem parar. Eu não sei, antes de eu começar qualquer coisa aqui, eu quero dizer para você que você está travando uma guerra no seu coração, na sua mente, no seu emocional. Nesse exato momento, o Espírito Santo quer libertar a sua vida. Ele quer fazer você vencer essa guerra na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei qual guerra você está travando no seu coração nesse momento. Eu não sei qual guerra você está enfrentando dentro de você, mas na autoridade do nome de Jesus, existe um Deus que na cruz venceu todas as guerras, toda depressão, toda guerra emocional, toda dificuldade, todo medo. Em nome de Jesus, você vai sair essa noite daqui liberto, totalmente. Amém ou não? Amém. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu venho aqui na casa de oração. E é um privilégio para mim isso. O Fabrício está nisso todo dia. Gente, Fabrício, eu conheço há muitos anos. Vocês não têm noção da minha reação quando eu vi o Fabrício depois de tantos anos. E rapaz do céu, eu ia ouvindo com o Fabrício no carro, Pimentas do Reino. Você sabe que banda é essa? É uma banda gospel que fala sobre amor, de namorado, do quanto você ama a pessoa, do quanto você gostaria de casar com essa pessoa. E aí eu sofrendo, o Fabrício sofrendo, todos os adolescentes ficavam com o Fabrício sofrendo. Nossa, rapaz do céu. Boas lembranças. Fabrício, uma bênção, gente. Ele sempre foi assim, uma bênção. Sempre foi esse rapaz bonito também, gente, de Jesus. Então, obrigado. Obrigado pelo convite. Agora são outros, né? Agora são outros. Agora a gente inverteu o lado, né, Fabrício? Então, e que casa bonita de vocês, gente. Extremamente aconchegante. A primeira coisa que quando eu cheguei aqui, a Jaque chegou um pouquinho depois e falou: nossa, que aconchegante. Parabéns pela casa de vocês, que bênção. E eu espero que futuramente não caiba mais ninguém. Vai ter gente aqui, com cadeira, mas nossa. Aí vocês vão ter que falar: não, vamos fazer um terceiro andar, porque não está cabendo só mais. Tem estrutura. Recebe aí, eu não sabia disso. Recebe aí, eu não sabia disso. Isso significa que já é a resposta de Deus para vocês. Vamos conversar um pouquinho então? Neemias, capítulo 1. Vamos falar um pouquinho sobre Neemias. Gente do céu, o que aconteceu, cara? Ralaram ela no asfalto, esfregaram ela. Ralaram, gente. Ela chegou para mim: olha, Diogo. Eu falei: o que
aconteceu com você? Cadê o Marcelo, pelo amor de Deus? Caiu o patinete. Neemias capítulo 1, versículo 1 também. A gente vai começar com a gente ter um pouquinho de paciência comigo hoje. Você vai ler um pouquinho comigo as Escrituras. Todo mundo achou? Você achou? Diz amém. Amém. Todo mundo achou. Palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Versículo 2: Hanani, um dos seus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Versículo 3: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Repita assim: derrubado. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4: quando eu ouvi essas coisas, Neemias está dizendo, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 1 agora. Acompanha comigo. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes. Repete comigo: Artaxerxes. Enrolou um pouquinho a língua. Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Então ele estava na frente do rei. Preste bem atenção nessa passagem. Nunca antes, ele dizendo, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, do rei. Versículo 2: Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Se for de agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir até a cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Versículo 6: Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao lado, perguntou-me: quanto tempo levará essa viagem? Quando que você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixasse passar até eu chegar a Judá. Versículo 8: E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei a carta ao rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Somente terra. Vamos parar um pouco para analisar a história de Neemias. Você já tinha lido Neemias alguma vez na sua vida? Talvez você passou batido ali, naquela leitura bíblica anual, e não parou um pouco para refletir nessa história de Neemias. Uma história surpreendente quando você pega os detalhes. E antes de começar a falar sobre ele, eu quero intitular essa mensagem, repita comigo assim: estabilidade emocional. A gente vai falar sobre estabilidade emocional. Ser estável emocionalmente. E essa palavra não é só para adolescentes, essa palavra é primeiro para mim. Eu sempre falo isso para a galera da Wave, seja para a liderança, seja para os liderados, seja para a igreja, seja para quem for. Eu falo que antes de eu pregar qualquer coisa, a mensagem é para mim. Então, se eu estou te falando sobre estabilidade emocional, é porque eu estou aprendendo a ser estável emocionalmente.
É fácil ter um emocional assim, retilíneo, sem altos e baixos. É fácil isso. Eu não sei para você, mas para mim é muito difícil. Fala para mim de vez em quando você não tem vontade de chutar o balde, ou como diz o ditado popular, chutar o pau da barraca. Hoje eu não estou bom não, hein? Quantos já disseram isso? Hoje eu não estou bom não, hein? Você não vem muito pro meu lado, hoje eu não estou bom. Pois bem, a gente vai falar da estabilidade emocional de Neemias. Primeira coisa que eu quero dizer para você: controle suas emoções em Deus. Neemias ficou triste, mas qual foi a reação de Neemias? Ele fez o que? Ele orou e jejuou. Neemias, ele recebe a notícia que os muros e toda a cidade havia sido destruída, onde seus pais tinham sido enterrados, e aquilo chacoalha ele de um jeito gigantesco, e ao invés de ele estrelar com tudo isso, sai correndo, ele para tudo, ele fica triste. Mas a primeira ação dele, ele vai orar e jejuar. A primeira reação do cristão, mediante as situações do dia a dia, mediante a vida que vem para nós de maneira inesperada, ela tem de ser sempre a gente voltar ao Senhor e falar: Senhor, por favor, me ajuda, Pai. Não é reagir de maneira emocionada, não é reagir da forma que você achou no momento, porque está muito em alta a emoção na hora. É você voltar ao Senhor e falar: Senhor, está aqui a minha vida. As suas emoções, elas têm de voltar ao seu espírito. Eu vi isso na minha mãe a vida inteira, demorou muitos anos para eu entender. Muitos anos para eu entender o que era isso. Minha mãe falava para mim, porque eu sempre fui um rapaz nervoso, bravo. Na adolescência, o pastor Kel sofria comigo, ele até falou isso lá naquele dia. E aí minha mãe falava assim: Jonas, volte ao seu espírito. Eu falava: que isso, mãe? Mas como assim voltar ao espírito? Como Paulo fez, Jonas? Dá uma ordem para a sua alma, dá uma ordem para as suas emoções e volte ao espírito. Volte àquele que habita em você, para controlar as suas emoções. Então, quando as situações vierem, o caos vier, dê uma ordem na sua alma e volte ao seu espírito. Sabe por quê? Porque se nós formos reagir da maneira que nós queremos, da forma que dá na nossa telha, né? Aí dá tudo errado. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você vai pensando nas situações que têm acontecido com você durante a semana, nas situações que têm acontecido com você na sua vida pessoal, com os seus amigos, na sua escola, na faculdade, no seu trabalho. Em quais situações você tem que voltar ao seu espírito, dar uma ordem e falar: Senhor, controla as minhas emoções, para que eu seja como Neemias, no momento mais caótico da vida dele, ele se volta ao Senhor e fala: antes de qualquer coisa, deixa eu orar e jejuar primeiro, para depois eu reagir. Neemias era um homem íntimo de Jesus. Por mais difícil que fosse ele encarar essa situação toda, ele tinha plena convicção que Jesus estava com ele. Apenas quem é íntimo de Jesus consegue ter o controle absoluto das suas emoções para se colocar ao Espírito. É uma das coisas mais difíceis que tem. Ser estável emocionalmente, se colocar ao Espírito. Tem que ser íntimo de Jesus. Existem 3 tipos de relacionamento com Deus. Eu quero citar aqui. Eu li um livro essa semana. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu estou numa saga de ler 5 livros em 15 dias. A probabilidade de eu conseguir isso é quase impossível, mas eu tenho feito.
bom, se Deus quiser. E o primeiro livro que eu estou lendo lá, o título é Como Lidar com Membros Complicados do Corpo de Cristo. Aí eu peguei o livro, falei, rapaz, aqui ó, agora eu vou ter chave, eu vou ter ferramenta de como eu vou lidar com a galera difícil. Mas eu tomei uma lapada atrás da outra lendo o livro, porque daí eu vi que eu era um membro complicado. Eu era um cara difícil. Eu era primeiramente que deveria ser tratado. Eu era primeiro que deveria abrir mão do meu orgulho, das minhas reações, da minha instabilidade emocional. E aí quando eu estava lendo esse livro, o Douglas W, alguma coisa que eu lembro todo o nome dele, é difícil. Ele cita no livro 3 tipos de cristão, e eu quero citar para vocês, porque quando você lê a Bíblia, está lá praticamente explícito esses 3 tipos de cristão. Só que a gente passa batido, muita coisa para ler. E esses 3 tipos de cristão, primeiro, que não era Neemias, era o seguidor de Jesus. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Quando Jesus vai realizar milagre, tem um monte de gente que segue ele. Ele para na frente da praia, prega, cura, tal, lindo. Vai cair na noite, alimenta. Aí depois ele faz o quê com a multidão? Assim, ó. Vão com Deus, Deus abençoe e voltem para suas casas. Vocês já vieram, receberam, agora volta. E a galera volta para casa. Aí Pedro e os 12 vão para casa também? Sim ou não? Não. Olha os 12 embora de novo. Vocês não. Só nessa parte eu quero dizer para você: existe uma diferença entre aqueles que seguem a Jesus e os discípulos. Existe uma diferença muito grande de seguidor de Jesus. Se eu chegar na rua ali, dar um pé na rua e falar assim: Deus abençoe, o que ele vai responder para mim? Amém. Gente, que nós estamos num país cristão, na sua maioria cristã. Mas quantos só seguem a Jesus? Conhecem ele? Sim. Esses são os que seguem Jesus, os seguidores de Jesus, mas que não conhecem Jesus profundamente, que não têm intimidade com Jesus profundamente, que só apenas ouvem falar, que vão atrás do milagre, que frequentam os cultos ou procuram um pastor nos momentos difíceis da vida, que são vários, mas quando as coisas estão tudo bem, eles vão embora. E quando as coisas estão tudo dentro dos eixos, não procuram a Jesus. Tem um segundo tipo de cristão, que é o amigo de Jesus. O amigo de Jesus, ele frequenta a igreja. Enquanto eu estou falando, você vai comparando com a sua vida. O amigo de Jesus, ele frequenta a igreja, ele é ativo no ministério, ele sempre está pronto a servir, ele toca no louvor, quando dá oportunidade, de vez em quando ele prega, ele sempre está disposto, mas ele ainda não conhece Jesus profundamente, porque quando ele está na casa dele, ou quando ninguém vê, ele vai fazer qualquer outra coisa, mas buscar a Deus não, porque ele está muito ocupado, porque o dia dele é muito corrido, porque ele tem outras prioridades, porque ler a Bíblia cansa muito, dá sono, mas ele é amigo de Jesus, porque ele está aqui, ele é salvo, mas ele está aqui, mas ele não tem intimidade. Será que é você, esse cristão, um amigo de Jesus? E tem o terceiro tipo de cristão, que é o íntimo de Jesus.
querem ser íntimos de Jesus? Você quer ser íntimo de Jesus? Ah, tem um alto preço a pagar para você ser íntimo de Jesus. Alto preço se paga para ser íntimo de Jesus. É buscar constantemente a Jesus, orar constantemente a Jesus, ser constantemente íntimo de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Quando você é íntimo de um amigo seu, você passa quanto tempo com ele? 1 hora por semana? Você manda mensagem de vez em quando? É só às vezes que você tem contato? O seu amigo íntimo, ele convive com você há anos. Você sabe como é que ele está, você conhece ele, sabe o que ele gosta de comer, o que ele não gosta. Você tem prazer de estar com ele no momento triste, no momento ruim. Você constantemente chama ele no WhatsApp: cara, tudo bem? Como é que você está? Estamos juntos, precisa de mim? E aí? Como que vai ter intimidade com Deus se não tem constância nenhuma, se não tem estabilidade emocional, se não busca o Senhor? Não existe como. Você pode ser qualquer um desses outros dois, mas íntimo de Jesus você não é. Se quando você busca Deus, Cristo não te dobra no meio, não te quebra, não faz você voltar atrás, não faz você renunciar à sua própria vontade. Se você não busca isso no Senhor, eu sinto em te informar, você é apenas seguidor ou amigo. É impossível você buscar o Senhor. Eu sempre falo isso. É impossível você conhecer a Jesus. É impossível você viver e ser íntimo de Cristo e se manter da mesma forma que você é. Fazer as mesmas coisas, agir do mesmo jeito, não ser liberto dos mesmos problemas. É impossível. É impossível você ser íntimo de Jesus e continuar vivendo o mesmo tipo de cristianismo do que no começo da sua conversão. É impossível você passar anos na presença do Senhor buscando e ser igual. Tem alguma coisa errada. Eu sinto em te informar, mas se você tem vivido um cristianismo fraco, que não transforma, não muda, não alcança sua casa, não alcança sua família, se você tem vivido um cristianismo só de fachada, você não é íntimo de Jesus. Você pode ser amigo dele, um seguidor, mas íntimo não. E se você se encontra nessa mesma situação, eu rogo a você que você se jogue aos pés do Senhor, arrependa-se e vive uma vida de intimidade com Deus, ao ponto que Ele molde todos os aspectos da sua vida. Nenhuma área da sua vida pode deixar de ser transformada. Gente, Neemias era íntimo de Jesus. Neemias era íntimo de Jesus. Para ter a reação que ele teve mediante uma tristeza tão grande, ele era íntimo de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre quais emoções, porque Paulo, eu já vou falar porque eu não sou de Paulo. Paulo, ele era um homem extremamente instruído, e ele nunca fala para a gente fazer alguma coisa sem explicar. Quando você lê a carta dos Efésios, Coríntios, as cartas
todas que ele escreveu. Ele nunca vai te dar uma instrução, falar, você não pode fazer isso, e logo depois ele falar, você não pode fazer isso, nunca acabou. Não, ele fala, não pode fazer isso por quê? Isso aqui. E a gente encontra em Gálatas, não precisa ler, Gálatas capítulo 5, 19, ele vai falar das emoções, fala assim, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe quais emoções estão fora do padrão, fora de quem é Cristo? Quais emoções não podem estar no coração cristão? Todas essas aqui. Toda imoralidade sexual. Gente, na adolescência, o que mais tem hoje é gente com imoralidade sexual no coração, com uma pancada de besteira. Eu sei como é que é, sabe? Porque eu estou todo dia dentro de uma escola. Eu sei a dificuldade que é para o adolescente não ter a quantidade de moralidade sexual que é jogada na cara dele todos os dias. E você, como cristão, tem que ser íntimo de Jesus, para que todas as coisas que você ouve, todas as coisas que você vê, olha bem aqui no meu óculos, olha aqui para mim, irmão. Todas as coisas que você vê, todas as coisas que você faz quando ninguém vê, você tem que ser íntimo de Jesus para resistir a tudo isso e rechaçar. O que é rechaçar? Rechaçar é dar uma bicuda. Rechaçar qualquer tipo de proposta imoral. Todo tipo de impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes. Quantos aqui, deixa eu ver aqui, ó. Quantos aqui namoram? Levanta a mão, por favor. Namora. E quantos aqui já namoraram alguma vez? A Sofia não conta, claro. Quantos aqui estão esperando Deus? Levanta a mão, vocês estão correndo. Não, essa hora. Quando era melhor, esses aqui são crentes mesmo, viu? Quantos estão namorando? Todo mundo assim, ó. Vocês são crentes evangélicos, né? Aqui tá ficando. Eu já vou tirar minha sandália desviar. Sabe o que meu pastor falava? Pastor Marcão, lembra do pastor Marcão? O pastor Marcão falava assim pra gente quando a gente era adolescente: quem fica, fica. Pastor Marcão já preparou a quentinha, viu? Tá muito quente. Quem fica, fica. Glória a Deus. É ou não é verdade? Nossa, mexeu com vocês isso, né? Então é bom vocês começarem a ser íntimos de Jesus. Então, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas emoções estão fora daquilo que Deus espera de nós. Mas eu quero dizer, quais emoções então, Joe, estão dentro? Quais emoções estão dentro do propósito de Deus? Você falou a coisa ruim, mas e a coisa boa? Como é que eu faço? Paulo não deixa você sem referência. Entretanto, o fruto do Espírito, versículo 22, tá? Versículo 22, lá de Gálatas. Estou fazendo parênteses aqui. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos
estabilidade emocional boa? Pois bem, é nisso que você deve caminhar, porque Gálatas 5 é o perfil moral de Cristo, é como Cristo andava quando ele estava aqui encarnado. Mantenha o controle emocional. Gente, diante do rei, Neemias teve medo. Primeira coisa, gente, ele teve medo, mas não se preocupou. Ele confiou em Deus e respondeu com sabedoria. Quando vier situações, perguntas difíceis para você, responda com sabedoria, não seja impulsivo. Eu estou falando para vocês isso, estou falando para mim. Não seja impulsivo. Quando vier a pergunta para você, aquela pergunta que te cutuca, sabe? Você fala, nossa, se eu for responder do jeito que eu quero, irmão. Mas como Moisés dividiu um mês esse nome igreja. Já passou por isso? Não, não é só eu que passei, sei. O Rafa ali também. Já passou por isso, Rebeca? Só de vez em quando. Ô gente, não seja impulsivo para responder. Você imagina se Neemias, a hora que o rei perguntou para ele fosse impulsivo. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma análise histórica para você. Trazer o professor João de história. Tá? Pode, vamos fazer uma análise histórica para você. Naquela época, o rei não perguntou para Neemias, porque achou que ele era fofinho. Ele perguntou assim, Neemias, por que você está com essa cara? Essa não é uma pergunta de preocupação não, viu? A nossa lindeza. Por que você está assim? Amoadinho. Não é isso não. Porque se você estivesse diante do rei e ele não gostasse da sua postura, sabe o que acontecia com essa cabecinha? Você morria. O rei chegou e falou assim, Neemias, por que você está triste mediante a minha beldade? O que está acontecendo? Que eu nunca tive triste na minha presença. Ele estava tão gente, ele sabia que ele poderia morrer. Mesmo assim, ele não conseguiu esconder a cara de tristeza dele. Você imagina o quanto ele estava triste. E a Bíblia diz aqui, eu acabei de ler para você, que mesmo assim ele jejuou e orou. E mesmo assim ele estava muito triste. Você imagina a tristeza que ele estava carregando dentro dele. Mas ele teve a estabilidade emocional de conseguir explicar para o rei. E no versículo diz que ele conseguiu ganhar a confiança do rei. Que estabilidade emocional. Que intimidade com Cristo a um ponto de que ele consegue controlar as suas emoções, responder ao rei de maneira adequada, e ainda conquistar o coração do rei e da rainha que estava ao lado dele. E ele ainda consegue voltar lá para a cidade para reconstruir os muros. Conseguiu o favor do rei, porque ele teve estabilidade emocional e responder da maneira adequada. Não seja impulsivo. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu repito mesmo muita coisa que eu falo nos outros lugares. Você é mais conhecido pela forma que reage do que pela forma que você age. Você é mais conhecido pela forma que você reage do que pela forma que você age. Você é mais conhecido pela sua reação. Qual a reação que você tem? Qual a reação que você tem mediante a alguns questionamentos que te acontecem? Aí eu perco a lua, não aguento. Pá! Ah, é? Então você precisa ser mais íntimo de Jesus. Estou falando para você e estou falando para mim isso, tá? Difícil é ter uma reação adequada. Uma reação como Neemias fez. Uma reação quando Paulo fala sobre que a gente tem de ter paciência, o fruto do Espírito, longanimidade, amor,
Difícil é ter uma reação assim quando você é injustiçado, quando te falam alguma coisa que você não gosta, quando chegam para você e dizem, ó, mas não é bem assim não. E aí você vai, eu vou explodir. E aí, por mais que você possa estar certo, a sua reação disse mais do que a sua ação. A sua reação, você vai conhecer por ela. Você é mais conhecido pela forma que você age do que pela forma que você age normalmente no dia a dia, quando vem situações. Quanto é difícil fazer isso. Mas existe uma forma. Seja íntimo de Jesus. Quando as situações vierem, dê uma ordem na sua alma dizendo assim: alma, aquieta-te, como Paulo dizia. Volte-se ao seu espírito e diga: Jonatas, volte-se àquele que te criou. Volte-se àquele que é o Criador de todo o seu ser. Volte-se àquele que te pensou e projetou você antes da fundação do século. Jonatas, volte ao seu espírito, dê uma ordem à sua alma, para que ela seja subjugada pelo Espírito de Deus que habita em você, para que você haja como Neemias, você manifeste o fruto do Espírito. Porque não adianta você viver a vida inteira sendo crente, frequentante, e não deixar Jesus transformar a sua vida. Você vai viver uma vida rasa a vida inteira. Eu tenho orado esses dias ao Senhor, eu tenho falado: Deus, por favor, se for para eu viver 30, 40, 50 anos no teu Evangelho, como eu vejo muitos fazendo e agindo do mesmo jeito, tendo as reações infantis da mesma forma, agindo da mesma forma, falando da mesma forma, o perfil do Senhor me mata logo, Deus, porque eu não quero viver uma vida inteira, 30, 40, 50 anos no teu Evangelho, lendo a tua palavra e orando e não sendo transformado. Clame ao Senhor, rogue ao Senhor Jesus, até que Ele transforme de dentro para fora esse sujeito cabeção que você é. Eu estou terminando, tá? Gente, fica tranquilo. Quanto tempo eu já estou falando? 5? Então tem mais uma hora. Vou ensinar uma tática para você que eu uso na escola. Às vezes eu vejo que o movimento está muito grande dentro da sala, eu estou explicando o ventilador. Eu falo assim: gente, tá ligado? Aí todo mundo bate palma junto. Uma palma só, não bate palma, uma salva de palmas, tá? Uma palma. Então eu vou perguntar se você está ligado, e aí você já sabe o que fazer. Tá ligado? Sei que você está ligado comigo, tá? Ontem eu dei uma aula de história de todos os terceiros anos. Eles estão prestes a ir nas portas do Enem. Aí teve uma hora que eu vi que a galera estava assim, já era 10h30, 10h35 da noite. A galera ouvindo aula de história. Nossa, quem não dormia, né? Eu dormia, professor. E aí eu falei assim: tá ligado? Aí, os três, assim. Eu falei: gente, acorda. Tá ligado? Agora vai, não, agora vai. Acordou, vai. Uma oração pode mudar tudo. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Oração é um negócio tão sério que ele percorre gerações. Sabe por quê? Ô, gente, às vezes tem gente que chega pra mim, chega pra já e fala assim: nossa, cara, vocês são muito de Jesus. Nossa, como é que faz, Joe? Nossa, quando eu ficar mais velho, eu já fico ofendido. Quando eu ficar mais velho, eu quero falar que nem você fala assim, desse jeito. Quero conversar igual você conversa. Mas eu falo assim: filho,
32 anos. Ela orou por mim no ventre da barriga dela. Que, olha lá, barrigona. Aí ela ia na varanda. Eu lembro, tá? Ela ia lá. Deus, abençoa esse menino estranho aqui. Faz dele alguém que vai conhecer a tua palavra. Aí depois ela orava, fazia as coisas. Aí daqui a pouco ela, Deus, abençoa esse menino aqui. Eu quero pegar ele nos tuas mãos. E aí eu nasci, cresci. Aí quando eu completei meus 14 anos de idade, na época da revolta, então, esse diferentão, época da revoltada, escola, amigos, e aí eu guardei Jesus. Na minha época tinha umas baladas teen da Ituba, já que lembra disso. A gente era amigo nessa época, não, falei que a gente era amigo, você frequentava. A gente era amigo nessa época. E aí, a Jaque lembra de mim, tudo torto. Jaque lembra. Olha só como você tem que orar. A Jaque lembra de mim, tudo torto, saindo dos meninos e tal, indo nas baladas teen. E aí lá tinha energético, negócio, eu fui completando 14, 15, 16 anos de idade. Enquanto eu estava nessas baladas aí, nessa vida doida, sabe quem estava orando por mim? Minha mãe. 4 horas da manhã, minha mãe levantava todas as noites, enquanto eu estava vivendo a vida louca, minha mãe estava de joelho no quarto orando por mim. Deus, arranca ele de lá, porque quando eu estava lá grávida dele, eu orei para que fosse meu servo. Arranca esse menino de lá. Meu pai e minha mãe não me pediam, não. Eles me aconselhavam. Filho, eu te busco, te levo e te busco. Mas eu quero dizer, ó, tá errado. Jesus vai te buscar na curva. Não esquece disso não. Ah, é pai, tchau. Aí um dia Jesus me buscou na curva. Sabe que horas que Jesus me buscou na curva? 4 horas da manhã. Que eu falava que ia dormir na casa do meu amigo, e aí ficava perambulando pra lá. Aí o Espírito Santo falou comigo dentro da palavra. Eu lembro até hoje. Estava lá, engraçadão. Aí eu lembro que o Espírito Santo veio sobre mim e falou assim: qual a sua diferença deles, Jonas? Nenhuma, né? Pois é. Foi para isso que eu te criei, Jonas. Qual a sua diferença desse ano? Gente, eu lembro até hoje. Eu tinha 16 anos de idade. A voz ecoando na minha cabeça assim: qual a sua diferença deles? Meu Deus. Eu fui embora. E aí o Espírito Santo começou a transformar meu coração. Uma vez minha mãe estava orando por mim, outra vez ela estava orando por mim, durante a gravidez orando por mim, durante toda a minha vida orando por mim, durante a balada orando por mim. Oração é coisa séria. É por isso que você tem que orar. Você tem que orar para qualquer coisa que você for fazer. Bota o joelho no chão, fecha a porta do teu quarto, que o Deus que está em secreto vai te recompensar. Não é o ministério que vai te recompensar. Não é o quanto você sabe de alguma coisa que vai te recompensar. Não é você pregar para muita gente que vai te recompensar. Não é você tocar lindo, maravilhoso. Não é você ter o melhor carro, não é você ter a melhor casa, não é você ter um status legal, não é como as pessoas olham para você. O que vai te recompensar é Cristo na hora que você estiver orando no seu quarto, ninguém vê. É lá que Ele vai te recompensar. Oração ecoa por gerações. Qual é a oração que você tem feito agora? Eu lembro quando eu me converti com 16 anos, eu estava lendo Jó.
E Jó fala assim: fiz um pacto com os meus olhos, para que eu não olhasse para a donzela. Eu falei: Deus, eu quero fazer esse pacto com os meus olhos agora. Que a próxima menina que eu namorar, eu quero que seja minha esposa. Eu quero namorar com outra. Não, eu quero namorar com a minha esposa. Mas Deus, por favor, eu posso pedir um negocinho do Senhor aqui? O Senhor permite? Se o Senhor quiser, não vai ficar triste comigo. Eu gostaria de uma moça com cabelo liso, branquinha, zóio grande, que viesse uma família boa, que fosse calma, porque eu não sou. Amém. Levanta, velho. Levanta, velho, em nome de Jesus. Deu até mais do que eu mereci. Eu tinha 16 anos de idade. Quantos tem 16 aqui? Eu tinha sua idade. Eu tinha sua idade quando eu fiz uma oração. E ela repercute até hoje na minha vida. Minha mãe fez oração na barriga, quando estava na barriga dela, repercute até hoje na minha vida. Oração é coisa séria. Olha ao Senhor. Meu Deus. Para finalizar, estou acabando. Neemias no capítulo 2, no versículo 4. Dá uma olhada aí, Neemias. Vai lá no capítulo 2. Vamos reparar uma coisinha aqui, uma oração, uma coisa séria. Versículo 4 diz assim: todo mundo achou? Tá ligado? Tá vendo? Você pega. Tá ligado? Essa é boa, essa é boa. Neemias capítulo 2, versículo 4 diz assim: o rei me disse, o Neemias narrando a situação dele, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Deixa eu, você leu comigo isso aqui? Sim ou não? Quanto tempo demora de uma pergunta para uma resposta? Guarda bem isso, porque isso é uma coisa que a gente passa batido na maioria das vezes. Que é assim, o rei me disse: o que você gostaria? Aqui, você está com fome? Está com fome? Está com fome? Não, fala assim ou não? Está com fome? Está com fome? Você está bem? Você não pode nem perguntar para você, né? Você está bem? Mais ou menos. Quanto tempo demorou a minha pergunta da resposta deles? Um segundo? E se o rei te fizesse uma pergunta? Volta no texto aqui e lê de novo comigo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Ele vê o semblante do lixo e o rei pergunta: o que você gostaria de me pedir? E aí ele responde. Só que ele responde direto. Olha no texto, o que ele faz? Olha no versículo 4 lá, capítulo 2, versículo 4. Quem sabe dizer o que ele fez antes de responder para o rei? Ele fez o quê? Orou. Ué, só um minutinho, rei. Ele pergunta: só um minutinho, rei. Vou dar uma olhada aqui, daqui a pouco eu te respondo. É isso que ele fez? Quanto tempo demora uma pergunta para uma resposta? Segundos. Só que então ele, sabe como foi a oração? A intimidade de Neemias era tão grande com Deus, que quando ele pergunta, alguém pergunta para ele, ele faz uma oração interna no coração dele e responde. Ele fala assim: Senhor, me ajuda a responder ao rei para que ele me conceda graça.
eu acho assim. Quantas vezes nós temos de orar antes de responder as coisas, mesmo que seja por um segundo, mesmo que seja somente por 1/1000 de segundo, nem que seja somente para pensar sobre Cristo num momento de reflexo, porque se a sua intimidade com Deus estiver em dia, a sua resposta pode achar graça mediante o tempo de uma pergunta e de uma resposta. É o tempo que Neemias orou ao Senhor para que tivesse graça mediante a estabilidade emocional. Estabilidade emocional. Estabilidade emocional é o que encontramos em Cristo quando somos íntimos dele. Estabilidade emocional é o que encontramos, o que é formado em nós quando somos íntimos de Jesus. Estabilidade emocional é como o cristão deve se portar todos os dias, independente das situações. Você quer ter estabilidade emocional? Eu não vou te recomendar um coaching, eu não vou te recomendar um remédio, eu não vou te recomendar gotinhas para você pingar dentro da boca, eu não vou te recomendar que você faça mais academia. Você pode fazer, não tenho nada contra. Eu não vou te recomendar que você jogue mais videogame, eu não vou te recomendar que você faça qualquer outro tipo de coisa. O que eu vou te recomendar para que você tenha estabilidade emocional é ser íntimo de Jesus. Quer estabilizar suas emoções? Quer responder como Gálatas 5 fala? Quer ser como Neemias e ter a sabedoria e a intimidade de Neemias? Pois bem, busque ao Senhor incessantemente e deixe Jesus dobrar você no meio, até que você seja totalmente transformado e moldado ao perfil moral de Jesus. Estabilidade emocional. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que quando eu estava falando aqui, você estava pensando na sua vida, assim como eu estava pensando na minha vida. Eu sei que quando eu estava aqui falando, você refletia sobre algumas situações que aconteceram durante a semana ou que estão acontecendo na sua vida. Por isso, feche seus olhos agora e concentre somente em Jesus. Somente naquilo que o Espírito Santo quer moldar no seu coração. Comece a pedir ao Senhor agora, dizendo assim: Senhor, muda meu coração. Espírito Santo de Deus, me dá estabilidade emocional, Jesus. Jesus, tem sido tão difícil as situações das quais eu tenho passado. Jesus, tem sido tão, parece que as coisas vêm só para me confrontar, só para me desestabilizar emocionalmente. Ei, deixa eu dizer algo para você. Isso que tem acontecido com você é justamente porque você tem pedido ao Senhor que Ele te molde. As situações vêm para você porque você tem pedido a Deus que transforme o seu caráter no caráter de Jesus, e por isso tem vindo. Começa a pedir ao Senhor agora, dizendo assim: Espírito Santo, continua. Eu não peço, Senhor Jesus, que o Senhor retire de mim essa situação, mas eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe o teu caráter em mim, a ponto que eu seja conformado à tua imagem e semelhança, a ponto, Senhor Jesus, que o meu caráter seja transformado, e que independente das situações que tem vindo, o Senhor estabilize meu emocional, porque a minha intimidade contigo é maior. Então eu creio que o Senhor é suficiente para toda e qualquer situação. Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala conosco, fala conosco, Jesus. Comece a orar ao Senhor Jesus. Esqueça quem está ao seu lado. Esqueça. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser orar, ore. Se você quiser levantar as suas mãos, levante. Se você quiser abraçar um amigo seu, se reconciliar com alguém, reconcilie. Se você quiser nesse momento, você está em Cristo. Nesse
deixa, Jesus, a gente sair daqui da mesma forma que entrou. Não deixa, Jesus. Grava, Senhor Jesus, as tuas palavras no nosso coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Tire esse momento para se reconciliar com Jesus, para alinhar o seu emocional. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor grave as tuas palavras no coração de cada adolescente, cada jovem, cada adulto, Senhor Jesus. Assim como o Senhor gravou as tuas palavras no meu coração quando era adolescente. Ó Espírito Santo de Deus, grava as tuas palavras, Jesus. Que em nenhum momento a gente vá tão longe a ponto do Senhor nos resgate novamente. Espírito Santo de Deus, marca cada posição como um marco no momento em que o Senhor gravou as suas palavras